Hola. Buenas noches. It's a pleasure to be here today. É um prazer estar aqui hoje. And I want to thank UFRN for hosting me, and in particular Dr. Zanutin Kama for the invitation. Quero agradecer ao UFRN por me receber e, em especial, ao Dr. Zenilton Gama pelo convite. Professor Gama was an important colleague for us at Harvard at Ariadne Labs last year, and we're very indebted to him. O professor Gama foi um colega importante para nós no Ariadne Labs, em Harvard, no ano passado, e somos muito gratos a ele. Today I'm going to talk about quality improvement in healthcare. Hoje eu vou falar com vocês sobre a melhoria da qualidade na atenção à saúde. We will discuss the evolution of quality improvement and where I see the field going to make real sustained improvements. Vamos discutir a evolução da melhoria da qualidade e para onde vejo que essa área está caminhando com o objetivo de alcançar melhorias reais e sustentáveis. First, some background of where I work and where Dr. Zanutin spent his year with us. Primeiro, um pouco do contexto sobre onde eu trabalho e onde o professor Zenilton realizou o seu pós-doutorado. Ariadne Labs is an innovation center at Harvard School of Public Health in the Brigham and Women's Hospital. O Ariadne Labs é um centro de inovação da Escola de Saúde Pública de Harvard e do Hospital Brigham and Women's Health em Boston, em Massachusetts. The lab was founded by Dr. Atul Gawande, a surgeon and improvement specialist, to save lives and reduce suffering by improving healthcare delivery. O laboratório foi fundado pelo Dr. Atul Gawande, um cirurgião e especialista em melhoria, com o objetivo de salvar vidas e reduzir o sofrimento por meio da melhoria na prestação de cuidados em saúde. For those who cannot remember their Greek philosophy, Para quem lembra da filosofia grega, né? Ariadne was a goddess who was in love with Theseus, another god. Ariadne foi uma deusa grega, né? Theseus was tasked to go into the labyrinth to kill the Minotaur, and Ariadne was very worried he would not be able to find his way out of the labyrinth. Ariadne, ela tinha a missão de entrar dentro do labirinto do Minotauro e salvar o seu amor de lá de dentro. So she designed a solution for him, which was a thread, that he could use the thread to go in and find his way out. Então ela desenhou uma solução para isso daí. Ela entrou dentro do labirinto, colocou tipo um fio lá dentro, né? E mostrou para o seu querido lá, né? Como era que poderia sair do labirinto lá do Minotauro. So we use that story because it was to create a simple solution for a complex problem. Healthcare is a complex problem, and we need to design simple solutions. Isso. Então eles utilizaram essa história da Ariadne, né, da deusa grega, né, para mostrar como às vezes soluções simples podem ajudar a resolver problemas complexos, como os problemas de saúde são às vezes problemas complexos e que às vezes precisam de ideias às vezes simples. So this will be next slide. Próximo slide, por favor. Aqui. I got it. Quem está passando o slide? Our work is based on the notion that quality of care is a bigger killer than poor access to care. Nosso trabalho parte da noção de que a má qualidade do cuidado mata mais do que o próprio problema de acesso aos serviços de saúde. This study by the Lancet Global Health Commission found that among Americans and Europeans who died before the age of 75, at least 30% would have lived had they received appropriate medical treatment for their condition. Esse gráfico, né, desse estudo da comissão do Lancet Global Health revelou que entre americanos e europeus que morreram antes dos 75 anos, pelo menos 30% teria sobrevivido se tivesse recebido um tratamento médico adequado para a sua condição. And so while improving access to care will continue to be a goal, improving the quality of care has really become the goal and the work of Ariadne. Apesar de que nós precisamos certamente continuar trabalhando para melhorar o acesso
aos serviços de saúde, né? Melhorar a qualidade do cuidado se tornou o principal objetivo do Ariadne Labs. Ariadne Labs uses a proven pathway to develop, test, and disseminate simple, scalable interventions that address failures in delivery. O Ariadne utiliza um caminho comprovado para desenvolver, testar e disseminar intervenções simples e escaláveis que enfrentam falhas na prestação de cuidados baseados em boas práticas. We design interventions and develop these interventions based on our clinical experience and the contextual understanding with the input of stakeholders and experts. E nós desenvolvemos ou desenhamos ou fazemos o design, né, de intervenções com base na experiência clínica, na compreensão também do contexto, incorporando contribuições de partes interessadas e de especialistas. In the test phase, we subject the interventions to rigorous testing to ensure effectiveness and impact. Na fase de teste, que é essa do meio, nós submetemos as intervenções a testes rigorosos em campo para garantir a sua eficácia e impacto, incorporá-los os aprendizados obtidos no processo. And finally, in the spread, we use proven implementation strategies to support the spread of our solutions. E finalmente, na parte de spread ou de disseminação, nós usamos estratégias comprovadas da ciência da implementação, como marketing, comunicação, coaching, medição e monitoramento, avaliação e monitoramento, para apoiar a disseminação das soluções. A definition of quality. The World Health Organization says that healthcare quality is the extent to which healthcare services provided to individuals and patient populations improve desired health outcomes. Uma definição de qualidade, pela Organização Mundial da Saúde, afirma que a qualidade da atenção à saúde é o grau em que os serviços de saúde prestados a indivíduos e populações de pacientes melhoram os desfechos de saúde desejados. In order to achieve this, healthcare must be safe, effective, timely, efficient, equitable, and patient-centered. Para alcançar isso, a atenção à saúde deve ser segura, efetiva, acessível, eficiente, equitativa e centrada na pessoa. In 2008, Dr. Don Berwick of the Institute for Healthcare Improvement and colleagues defined the triple aim as another aspirational goal for healthcare quality. Em 2008, o Dr. Don Berwick e seus colegas definiram a tríplice meta, o triple aim, como mais um objetivo aspiracional para a qualidade em saúde. Healthcare should A atenção à saúde deve improve the health of a population, melhorar a saúde da população, produce better patient experience, proporcionar uma melhor experiência para o paciente and reduce the cost of e care. reduzir os custos da atenção. Over time, we've seen the triple aim evolve to the quadruple aim in 2015 when we added the experience of the provider, knowing we must sustain our workforce as well. Com o tempo, vimos a tríplice meta evoluir para a quádruple meta em 2015, quando adicionamos a experiência dos profissionais de saúde, reconhecendo que também precisamos sustentar e cuidar da nossa força de trabalho. And then we added equity in 2022, knowing that our healthcare system must work for everyone and not just those of a specific class or race. E então adicionamos a equidade em 2022, entendendo que nossos sistemas de saúde devem funcionar para todos e não apenas para aqueles de uma classe ou raça específica. In the World Health Organization definition of quality, we see these words. Na definição de qualidade da OMS, vemos essas palavras. O que elas significam? Safe means that there's no harm done anywhere in healthcare. Seguro significa que não deve haver dano causado durante o cuidado de saúde. Timely means there's no waiting in healthcare. Acessível ou oportuno significa que não há atrasos ou esperas desnecessárias. Effective means that evidence-based medicine A efetividade significa
que efetivo significa que a prática baseada em evidência é sempre utilizada. Efficient means that there's no waste in healthcare. Eficiente significa que não há desperdícios no sistema de saúde. Equitable means that the socioeconomic of patients do not predict outcomes. E equitativo significa que os fatores socioeconômicos dos pacientes não determinam os desfechos de saúde. And patient-centered means the patient is involved in all decisions and all information exchange. E centrado na pessoa significa que o paciente está envolvido em todas as decisões e tem acesso às informações necessárias. So let's review the history of quality improvement in healthcare. Então vamos revisar a história da melhoria da qualidade na atenção à saúde. Quality improvement is thought to start with Florence Nightingale. Often thought as the founder of modern nursing, but Nightingale was actually a statistician who was able to study outcomes and created awareness of treatments and results. Sua melhoria da qualidade muitas vezes é associada ao início com Florence Nightingale. Frequentemente lembrada como a fundadora da enfermagem moderna, Nightingale era, na verdade, uma estatística que foi capaz de estudar desfechos e gerar consciência sobre os tratamentos e seus resultados. Sua correção era também uma estatística. Her spider diagram showed the cases of preventable deaths among soldiers in the Crimean War in 1853, and that was used to improve sanitary conditions. Seu diagrama em forma de aranha ou em forma de rosetas, mostrava o caos de mortes evitáveis entre os soldados na Guerra da Crimeia em 1853 e foi usado para promover melhorias nas condições sanitárias daquele hospital. Ernest Codman was a Boston surgeon who in 1900 proposed an end results system that tracked what kinds of procedures were done. Ernest Codman foi um cirurgião de Boston que, em 1900, propôs um sistema de resultados finais que rastreava quais tipos de procedimentos eram realizados para quais tipos de pacientes. So, Codman wanted to create really an evidence-based system to improve care. Codman ele ajudou a criar um sistema baseado em evidências para melhorar o cuidado. But actually, he was criticized for his recommendations. He actually lost his job at Mass General Hospital, but years later, his ideas have been quite accepted. No entanto, ele foi criticado por essa recomendação. Acabou perdendo seu emprego no Massachusetts General Hospital, mas anos depois suas ideias foram amplamente aceitas. Walter Schuhart was an industrial improver who created awareness on how to understand variation and improvement. Walter Schuhart foi um especialista em melhoria industrial que trouxe consciência sobre como entender a variação e o aprimoramento. His work to understand what we call common cause variation versus special cause and how we could assess improvements. Seu trabalho ajudou a compreender o que chamamos de variação por causa comum versus variação por causa especial e como podemos avaliar também melhorias. He also gave us the Plan, Do, Study, Act, or what was called the Schuhart Cycle. Ele também nos deixou o Plan Do Study Act, ou PDSA, o ciclo de Schuhart. Deming was a groundbreaking thinker and an engineer who transformed quality improvement in industry, and gradually his ideas have been incorporated into healthcare. Ele foi um pensador revolucionário e engenheiro que transformou a melhoria da qualidade na indústria e aos poucos suas ideias foram incorporadas à área da saúde. He proposed that we need to have what he called profound knowledge Ele propôs que precisamos ter um profundo conhecimento about the system that we work in,
sobre o sistema em que trabalhamos, about variation of the processes and of the outcome, sobre a variação dos processos e dos resultados, about epistemology, or how we understand and how we think, sobre epistemologia, ou seja, sobre como compreendemos e pensamos a respeito dos sistemas. and about psychology, how workers actually act and feel the way they do. E sobre psicologia, como os trabalhadores agem, por que se sentem de maneira como se sentem. He gave us his 14 points of organizational improvement that allow organizations to begin to create a path for improvement. Deming was a philosopher, and you should read his work if you're not familiar with it. Ele nos deixou os 14 pontos para a melhoria organizacional que permitiram que muitas instituições iniciassem um caminho real de melhoria. Deming era um filósofo e você deveria ler sua obra se não a conhece ainda. His points, such as we must drive out fear, Os seus pontos estão eliminar o medo, or that we need to remove barriers that rob people of pride in their work. e também remover barreiras que tiram das pessoas o orgulho pelo seu trabalho. These have all been essential to creating true quality improvement. Esses princípios têm sido essenciais para criar uma verdadeira cultura de melhoria da qualidade. Jerome was an industrial engineer who introduced the ideas of the 80-20 rule and the difference between quality control and quality improvement. Juran foi um engenheiro industrial que introduziu as ideias da regra do 80-20 e da diferença entre controle de qualidade e melhoria real. Healthcare has been slowly taking on his ideas. A área da saúde tem, aos poucos, incorporado também suas ideias. Doug Vinian gave us the quality tripod, structure and process and outcomes. Dona Bídia, a vez Dona Bídia nos deixou o tripé da qualidade: estrutura, processos e resultados. Structure are the bricks and mortars, things like certification. A estrutura é a parte física e organizacional, prédios, infraestrutura, certificações. Process is actually what we do in our work, what actually patients receive. Processos é o que fazemos com os pacientes no fluxo de trabalho, o que eles realmente recebem. And the outcomes are the actual success of the care that we provide. E os resultados é o sucesso real do cuidado que prestamos. But Don Abedian said that we really need all three to judge quality. One alone is limited. E Dona Bídia dizia que precisamos dos três para avaliar a qualidade, pois um sozinho é limitado. Everett Rogers, and then reinterpreted by Don Berwick, talked about other factors that facilitate or hinder healthcare improvements or innovations. Everett Rogers, em 1995, e posteriormente reinterpretado para a área da saúde por Don Berwick em 2003, discutiram os fatores que facilitam ou dificultam a difusão de uma inovação. These factors include Esses fatores incluem the perceptions of the innovation itself. How do adopters think about the innovation? Is it compatible? Is it how complex it is to add to their work? As percepções sobre a inovação. Os adotantes querem saber qual é a vantagem relativa da inovação em relação ao que já fazem, sua compatibilidade, complexidade e a possibilidade de testá-la antes. Rogers told us that also the attributes of the adopters play a big role in how successful an improvement could be diffused. This is the famous stratification of adopters into the 5 buckets, from early innovators to adopters to laggards. Então, os atributos dos adotantes desempenham um papel importante no sucesso da difusão. Essa é a famosa estratificação dos adotantes em 5 grupos, né? Inovadores, adotantes iniciais, maioria inicial, maioria tardia e retardatários. Né? And finally, he talks about that success of diffusion is related to contextual factors of an organization, such as the styles of management, incentives, and communication regarding the innovation.
E, por fim, o sucesso da difusão também está relacionado a fatores contextuais da organização, como estilos de gestão, incentivos e a forma como a comunicação sobre a inovação é feita. But what does the patient want? This is the most important perspective. Mas o que é que o paciente ele quer? O que é que ele deseja? Essa é a perspectiva mais importante que precisamos ter. This is my father 5 years ago. He was about to have surgery and treatment for cancer. And I asked him, really, what did he want out of his healthcare experience? Este é o meu pai, há 5 anos, quando estava passando por uma cirurgia e tratamento para um câncer. Eu perguntei a ele o que significava qualidade no cuidado para ele. And he said these words to me, and in this order of priority. E ele me respondeu nessa ordem de prioridade. First, I hope they don't make things worse. I don't want them to harm me. Primeiro, não piore as coisas. Não cause dano em mim. Second, Tem uma parêntese aqui, ele tinha ouvido as perguntas, as pesquisas sobre segurança do paciente, sabia que isso era um problema real. Second, heal me, get me better, cure me. Segundo, cure-me, me ajude a melhorar do que está me afligindo. And then fourth, finally, be nice to me. Understand who I am. Terceiro, seja gentil comigo, entenda quem eu sou. And fourth, I need to be able to afford all of this. So make my healthcare affordable. E quarto, eu preciso conseguir pagar esse cuidado. Então, torne-o acessível, eficiente e que esteja coberto pelo sistema de saúde ou pelo seguro. So we've seen healthcare evolve. Healthcare quality improvement has evolved over time. Então, a gente viu que a qualidade em saúde evolui ao longo do tempo. First, we started really without much improvement skills at all, in what some have called an era of professionalism. Começamos sem muitas habilidades de melhoria, na era do chamado profissionalismo. We entrusted the care and the improvement of that care to professionals. But did they know how to actually improve their work? To go into medical school, make you skilled at improvement. Confiamos o cuidado e a melhoria do cuidado aos profissionais, mas será que eles sabiam o que fazer? Ir para a escola de medicina tornava alguém habilidoso em melhoria? So then we added guidelines to improve quality and effectiveness. And yet most providers pushed back. They didn't want guidelines. Depois introduzimos diretrizes clínicas para melhorar a qualidade e a efetividade. No entanto, muitos profissionais resistiam, não queriam adotá-las. Then we made sure that methods of quality improvement were employed, such as PDSA, Lean, and other systems were introduced into healthcare. And this was necessary but not sufficient for improving care. Em seguida, garantimos a adoção ampla dos métodos de melhoria da qualidade, o PDSA, o Lean, outros sistemas foram amplamente introduzidos na saúde. Isso foi necessário, mas não suficiente para melhorar o cuidado. So then we introduced carrots and sticks, rewards and penalties for doing the right thing. But it's not been clear if that's been successful. Então, a gente passou a usar a lógica das cenouras e chicotes, ou recompensas e punições, para quem fazia ou não a coisa certa. Mas não está claro se isso realmente funcionou. And then we entered into an era of excessive measurement, where there's this idea that if we could just measure more things, more processes, more outcome measures, that we would actually see care improve. This too has not been successful. Então depois entramos numa era de medição excessiva, monitoramento, onde a ideia era que ao medir mais processos, mais desfechos, o cuidado iria melhorar. Mas isso também não obteve sucesso. Let me share a little more about some of these areas. Deixe-me mostrar essas eras com mais detalhes. Professionalism meant that well-trained professionals knew how to care for patients and therefore knew how to improve care. O profissionalismo pressupunha que profissionais bem treinados sabiam como cuidar dos pacientes e, portanto, também sabiam como melhorar o cuidado. This was what we call a craftsman model.
Isso é tipo um modelo artesanal. Each professional was trained by a mentor in care, but there was great variation in the practice and very little measurement and very little improvement being done. Então, cada profissional era treinado por um mentor na prática de cuidado, mas havia grande variação entre as práticas, pouca medição, quase nenhuma aplicação da ciência da melhoria. To get to a consistent and evidence-based care, we need to evolve to a production system with consistent approaches and measures. Então, para alcançarmos o cuidado baseado em evidências de forma consistente, precisamos evoluir para um sistema de produção com abordagens padronizadas e indicadores sistemáticos. So new improvement methods were introduced and they coming from industry. Então, novos métodos de melhoria foram introduzidos a partir da indústria. Esses métodos ajudaram a melhorar a forma como fazemos melhoria na atenção à saúde. And finally, modern techniques were now being applied. Finalmente, técnicas modernas estavam sendo aplicadas. Most leaders don't favor one over the other, but having some type of consistent language is effective and is the most important. A maioria dos líderes não prefere um método específico em detrimento de outro, mas ter uma linguagem consistente e uso eficaz de um método é fundamental. I'm going to skip to the next slide. So, given what we know, does quality improvement work? Será que o modelo de... I'm skipping that slide. Go to the next slide, please. Então, dado onde estamos, a melhoria da qualidade realmente funciona? Yeah, that's right. Does quality improvement work? Does it improve outcomes? Ela melhora os desfechos, Are patients safer? pacientes estão mais seguros, Is all the excessive measurement help us? todo esse excesso de medida realmente ajudou? So data does show that there's been a slow improvement in care and a slow improvement in safety, despite all the work of measuring and improvement and all the carrots and sticks and pay for performance. Os dados mostram que houve apenas avanços lentos no cuidado e na segurança, apesar de todo esforço em mensuração, melhoria, pagamento por performance ou por desempenho, né, e outras iniciativas. You can see here that still there's a lot of measures in the blue and green that are the same or worse over time, but many in the black are improving. Podemos ver aqui nesse gráfico que ainda há muitas medidas em azul e verde que permanecem iguais ou piores, e em preto, percentual daquelas que de fato estão melhorando. So we've seen healthcare quality evolve over time. Portanto, vimos a qualidade em saúde evoluir ao longo do tempo. We started without much improvement skills in the era of professionalism. Começamos com poucas habilidades de melhoria na era do profissionalismo. We entrusted care and the improvement to the professionals. We added guidelines. Confiamos o cuidado e a sua melhoria aos profissionais, mas será que eles sabiam o que fazer? We introduced methods of quality improvement. Usamos guidelines, usamos diretrizes, introduzimos métodos de melhoria da qualidade, We introduced the carrots and sticks. introduzimos cenouras e chicotes, né, ou recompensas e punições. And now at this era in the purple here of transparency and just sufficient measurement. E depois chegamos nessa área roxa aqui, que é sobre transparência e mensuração suficiente. Transparency has really 4 domains: A transparência tem 4 domínios, between clinicians and patients, entre clínicos e pacientes, between clinicians and healthcare organizations and the public, entre profissionais, né, organizações de saúde e o público em geral, among clinicians, so internally, entre os próprios profissionais de saúde internamente, and among healthcare organizations to Yeah. learn about improvement. e entre organizações de saúde para compartilhar e aprender sobre inovações no cuidado.
But let me tell you where I believe quality improvement needs to go to support getting to even more effective and sustainable improvement. Isso, então deixa eu compartilhar com vocês para onde eu acredito que a melhoria da qualidade precisa evoluir para alcançar melhorias eficazes e sustentáveis. In the green, you see these new eras of improvement that I foresee. Em verde estão as novas eras da melhoria que eu antevejo. We need to do improvement. We need to make sure that we have a better understanding of context of the places we want to improve. Precisamos garantir que ao realizarmos o trabalho de melhoria tenhamos uma melhor compreensão do contexto dos lugares que queremos melhorar. We need to incorporate human-centered approaches in quality improvement. Nós precisamos incorporar abordagens mais centradas no ser humano, a melhoria da qualidade. We need to be open to new tools such as AI and data science. Nós precisamos utilizar novas ferramentas, por exemplo, como a inteligência artificial e a ciência de dados. And finally, we need to have leaders that are ready to lead with these new approaches. E por fim, que tenhamos líderes preparados para conduzir essas novas abordagens. Let's talk about the first area of context. I'll tell you a story. Vamos falar sobre a primeira área dessa, que é sobre o contexto. Ariadne Labs designed a safe childbirth checklist, a tool to support childbirth in low and middle income countries. Isso, vamos falar primeiro uma história, né? Que o Ariadne Labs desenvolveu a lista de verificação para o parto seguro, que é o Safe Childbirth Checklist, uma ferramenta para apoiar o parto em países de baixa e média renda. It was a 29-point checklist with things such as checking the mother's blood pressure, treating high blood pressure, washing hands, etc. Então era uma lista com 29 itens, incluindo ações para verificar a pressão arterial da mãe, tratar a hipertensão, higienizar as mãos, entre outras. It was piloted first in 2 countries that saw significant reduction in maternal and neonatal mortality. Isso foi testado em 2 países piloto e observamos uma redução na mortalidade materna e neonatal. So then we took it to a full test in India and did a randomized control study, the largest maternal randomized control trial ever done, with 120 sites and 160,000 women. Então fomos testar em grande escala na Índia, em um ensaio clínico randomizado. O maior ensaio clínico randomizado materno já realizado, com 120 unidades de saúde e 160 mil mulheres. We'd seen success and we anticipated the trial was going to be a success. Tínhamos visto bons resultados antes, então esperávamos que o estudo confirmasse o sucesso. But when the results came in, it was a null result. Mas quando os resultados foram publicados, nós vimos que o resultado foi nulo no New England Journal of Medicine. We did not see a mortality benefit. This was a surprise. Não houve benefício visível na mortalidade, isso foi uma surpresa. How could this be? How could an improvement with this checklist not improve care? Como isso era possível? Como uma intervenção com checklist não melhoraria o cuidado? It took us down a path to understand what happened. And we realized it was all about implementation and context. Isso nos levou a um caminho de pesquisas e percebemos que tudo se resumia à implementação e ao contexto. The checklist actually worked, but each of the 120 sites had different contexts in which they worked in, and therefore the actual implementation of the checklist varied from site to site. A checklist realmente funcionava, mas cada um dos 120 locais tinha um contexto diferente e por isso a forma como a checklist era implementada variava de um local para outro. In sites where it was successfully implemented, it did work, but not all sites could implement. Why? Nos locais onde foi bem implementada, ela funcionou, mas nem todos conseguiram implementar com sucesso. Por quê? So we studied what were all the elements of context, and we built a framework to assess how ready is the context when one is trying to implement an improvement. Estudamos quais são os elementos do contexto e construímos um modelo para avaliar o grau de prontidão e o contexto existente ao implementar uma melhoria. Could we even predict if a site would be successful? Será que poderíamos prever se em um local teríamos sucesso? We came up with 5 domains
that could influence the context and therefore the ability to implement an improvement. Então chegamos a 5 domínios que influenciam o contexto e a capacidade de implementar uma melhoria. Leadership, Liderança, context and culture, contexto, cultura, measurement, mensuração, processes, processos and patient-centeredness. e cuidado centrado nas pessoas. Each of these domains has very specific definitions and questions. But let's not go through all of them. I think we should leave them there. What we did was we actually built a checklist of questions for each of these 5 domains. Diz que cada um desses domínios, né, de dimensões, tem perguntas específicas sobre ele, coisas que você pode explorar se ele está presente ou não nas organizações. E eles fizeram um checklist para ver se isso daí estava realmente presente nas organizações. So therefore we could assess, was leadership on board? Were they prioritizing? Was there a culture in the organization that would support care? Então eles puderam avaliar primeiro esse checklist, né, se a liderança realmente estava presente, se a organização ela estava organizada para da melhor forma possível para prover os cuidados. And the process domain would talk about, was the work, could it be incorporated into the workflow without being too difficult? Próximo também. E os domínios dos processos, né, envolvem outras questões. Please repeat. We would ask if the new work could be incorporated into workflow. Se era possível, né, que o novo trabalho fosse incorporado dentro do fluxo de trabalho. And in terms of measurement, we would want to know, was the measurement meaningful, and were the measures streamlined and meaningful to the end user? Em termos das medidas, as medidas significam que as medidas, os indicadores, eles precisavam ser simplificados e relevantes para quem estava na ponta, para os usuários finais. And finally, we would ask if the work was being patient-centered, were the quality initiatives created by partnering with people. E finalmente era para saber se a instituição estava centrada nas pessoas, né? As iniciativas de qualidade são baseadas em parcerias com as pessoas para oferecer um cuidado que incorpore seus valores e esteja verdadeiramente a serviço do paciente. The next era that I believe we need in quality improvement is what I call human-centered improvement. A próxima era, para a qual ele acredita que a melhoria da qualidade precisa evoluir, é aquela que chamamos de melhoria centrada no ser humano. Human-centered improvement is about designing improvement from a human-centered way, truly involving the patient in the improvement and design of the improvement through the eyes of the patient. Então, a melhoria centrada no ser humano trata de desenhar a melhoria com base em uma perspectiva verdadeiramente centrada nas pessoas. Envolve, de fato, o paciente no processo de melhoria e projeta o cuidado a partir do olhar do paciente. It means moving from Significa migrar where is the system failing to where is the patient suffering. de onde o sistema está falhando para onde o paciente está sofrendo. Or moving from how can we optimize inefficiency to how can we improve the patient's journey. Migrar de como podemos otimizar as ineficiências do sistema para como podemos melhorar a jornada do paciente. Moving from can the system generate more money to how can we deepen relationships. Migrar de como o sistema pode gerar mais dinheiro para como podemos aprofundar os relacionamentos. Moving from do people perceive value in the system to how do we maximize value for each patient we serve. Migrar de as pessoas percebem o valor do sistema para como maximizamos o valor para cada paciente que atendemos. The next area that we need to add to quality improvement is the new and evolving technology of AI
which is clearly going to have an impact on quality improvement and patient safety. E a nova e crescente tecnologia da inteligência artificial certamente terá um impacto na melhoria da qualidade e na segurança do paciente. Already, we see use cases for AI to improve patient safety. Já vemos casos, né, de uso da inteligência artificial para melhorar a segurança do paciente. Como? We're seeing AI to improve event detection, Segurança, detecção de eventos adversos, event analysis, análise de eventos, event prediction, predição de eventos, diagnostic tools, apoio, ferramentas de apoio ao diagnóstico and to improve healthcare quality with data collection, evaluation, and monitoring. e para melhorar a qualidade também, como coleta de dados via prontuário eletrônico, avaliações, monitoramento e navegação assistida do prontuário eletrônico. But we will need to embrace AI to advance the field of quality improvement, from data collection to predictive support. Então, realmente precisamos adotar a inteligência artificial para avançar no campo da melhoria da qualidade, da coleta de dados, ao suporte preditivo. Finally, the area that we need to add to quality improvement is new roles for leadership. Então, por fim, os papéis de liderança na melhoria da qualidade precisam amadurecer e evoluir. New leaders in quality and patient safety need to bring together stakeholders and inspire improvement in order to achieve improvements and sustain them. Então, novos líderes em qualidade e segurança do paciente precisam reunir as partes interessadas e inspirar a melhoria para que ela aconteça e seja sustentável. Leaders will need to Líderes precisarão mobilizar pessoas, né? strategize, Formular estratégias, think, refletir criticamente, promote culture and teamwork, promover cultura e trabalho em equipe and to inspire others. e inspirar outras pessoas. In the past, leaders have played a role in the success, but it's going to be even more important in the future. No passado, os líderes já desempenharam um papel importante no sucesso e isso será ainda mais essencial no futuro. We've seen articles where, when analyzing and understanding top performance, the following can be seen among leaders. Vimos artigos que, ao analisar o que leva ao alto desempenho, identificaram as seguintes características entre líderes. They're supportive of a culture of improvement. Eles apoiam a cultura de melhoria, They show consistent senior management involvement, a real hands-on leadership. demonstram o envolvimento constante da alta liderança, liderança prática e próxima, They promote a culture of teamwork and collaboration. promovem uma cultura de trabalho em equipe e colaboração, They promote coordinated incentivam a comunicação coordenada entre as áreas. and they inspire problem solving and organizational learning. Eles também inspiram a solução de problemas e o aprendizado organizacional. So, you've seen the eras of healthcare quality. We have moved through professionalism, guidelines, improvement models, and carrots and sticks. Então, nós vimos aqui as eras da qualidade na atenção à saúde, né? Nós migramos, né, pelo profissionalismo, pelas diretrizes clínicas, pelos modelos de melhoria, pelas cenouras e chicotes, ou compensas e punições. And now, to get to a new era of improvement, we're going to need to use transparency, understanding of context, new data technologies, and new leadership roles. E agora nós estamos entrando em uma nova era da melhoria que nós precisamos usar de transparência, entendimento dos contextos, novas tecnologias de dados e novos papéis de liderança. Obrigado.